Boa tarde. Então vamos parar para começarmos. Muito obrigado por essa tarde. Obrigado por... Está dando uma... Pai, obrigado por estarmos juntos essa tarde, por podermos adorar o Senhor juntos, podemos ver o rosto um do outro, podemos estudar a Sua Palavra. Eu peço que o Senhor fique conosco esses minutos em que vamos continuar estudando sobre o plano do Senhor para a nossa salvação. Nós te agradecemos porque o Senhor deixou os princípios da Sua Palavra tão claros. Obrigado porque podemos estudá-los, podemos aprender mais, estarmos firmados e seguros neles. Te oramos, agradecidos, em nome de Cristo. Amém. Então, na semana passada, irmãos, a gente começou a falar sobre o que é arrependimento. E a gente viu características tanto da tristeza de Deus, como a tristeza do mundo. E a gente viu que um produz morte e o outro produz salvação. Então, o que mais que está envolvido no arrependimento? Vamos ler aqui uma escritura em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Então, confissão de pecado a Deus e confissão de pecado a homens é outro aspecto do arrependimento. Então, em 1 João capítulo 1, versículo 5, todas as escrituras na NVI. É 1 João capítulo 1, versículo 5. Então vamos ler aqui. Eu vou ler essa que está ali, ainda está equivocada. É 1 João capítulo 1, versículo 5. Então, todo mundo lá? Fala assim: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Então essa escritura é muito clara. Ela fala sobre a necessidade de confessarmos pecados. Não há salvação se não há confissão de pecados. Deus, Ele não tem problema e Ele não fica surpreso em ver os nossos pecados. Mas Deus, Ele tem problemas em que, havendo pecado em nós, que esses pecados não sejam abertos. Isso é quase como se a gente não confessa pecado, a pergunta que a gente deveria fazer é: onde está a nossa confiança? Ela está na graça de Deus? Porque essa escritura deixa claro que Deus nos perdoará. Se existir um espírito de abertura, se existir um espírito de arrependimento, não há pecado que Deus não possa perdoar. Agora, nós precisamos abrir nossos corações, isso é algo claro. Outra escritura que fala sobre confissão de pecados é João capítulo 3, versículos 19 e 21. João capítulo 3, 19 e 21. Então vamos ler. João 3,19. E é assim que o julgamento é feito. Não, desculpa, acho que eu coloquei a versão errada. Vamos ler aqui na tela. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más.
Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, novamente aqui, o problema de Deus nunca é em encontrar pecado. Deus já sabe que Ele vai encontrar pecado no coração de cada ser humano. O problema de Deus é se nós não abrimos nosso coração para Deus e não confiamos na graça que existe nele. Então aqui deixa claro que se a gente odeia a luz, a luz veio ao mundo, a luz significa a presença de Jesus, os homens amaram as trevas e não a luz porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, porque teme que suas obras más sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. E a luz é esse conceito bíblico de você colocar as coisas às claras e de você mudar. Então você permite que Deus e que pessoas vejam seus pecados e você dá passos de mudança com relação a seus pecados. Quando isso acontece, quando a gente revela nossos pecados claramente, o que acontece é que fica óbvio que qualquer coisa de boa que é produzida em nossa vida é por causa da influência de Deus, que é o que diz ali no finalzinho. Quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ou seja, quando a gente deixa que as pessoas, Deus e as pessoas, vejam claramente nossos pecados, é óbvio que quando coisas boas acontecem na nossa vida, todo mundo pode ver, uau, Deus está trabalhando na vida dessa pessoa. Porque eu sei que essa pessoa é capaz de fazer mal, mas coisas boas estão acontecendo, e isso precisa ser pela influência de Deus. Ou seja, quando a gente abre nosso coração, quando a gente é vulnerável, quando a gente compartilha as coisas mais escuras do nosso coração, isso dá glória a Deus. Obviamente a gente pode compartilhar nossos pecados com o espírito de e eu vou continuar pecando. Isso não traz glória a Deus. O conceito de luz na Bíblia sempre envolve mudança. Quando você abre seu coração profundamente e você muda, isso traz glória a Deus. Obviamente você pode... Eu lembro, aqui na igreja de São Paulo, depois de 2003, na confusão que se instalou em 2003, alguns irmãos, bem intencionadamente, compartilharam coisas do tipo... Olha, confissão de pecados não é necessária antes de você se tornar um cristão. O argumento era mais ou menos assim... Tiago 5,16, que é uma escritura que diz explicitamente, confessem seus pecados uns aos outros, ela foi escrita para cristãos. Então a gente não pode pegar uma escritura que foi escrita para cristãos e exigir que não cristãos obedeçam ela. Então esse era o argumento. O argumento continuava dizendo, depois que uma pessoa se torna cristã, então ela deve confessar pecados. Esse argumento, ele de fato não tem muita força bíblica, porque todas as escrituras foram escritas para cristãos. Nenhuma parte da Bíblia foi escrita para pessoas que não eram cristãos. Os evangelhos foram escritos para comunidades cristãs. As cartas foram escritas para igrejas que já existiam. Então todos os princípios se aplicam aos cristãos, é fato isso. Agora, em Mateus 28 e em outras escrituras, o que Jesus nos chama a fazer? Vão e façam discípulos. Então a gente precisa ir e a gente precisa ensinar aos não cristãos como viver de acordo com um cristão. E aí depois que eles estão vivendo como cristãos, eles podem ser batizados. Ou seja, antes de se tornar cristãos, os não cristãos que querem ser cristãos, precisam estar vivendo como cristãos. E então essa parte aqui da confissão de pecados é uma parte essencial da vida de um cristão. Certamente um não cristão precisa estar confessando seus pecados antes de ser batizado. Um não cristão que não queira confessar seus pecados, tem alguma questão séria no seu coração. Ele não entendeu ainda alguma coisa a respeito da graça de Deus. Ele não entendeu ainda alguma coisa a respeito da vida com o Espírito. E por isso a gente precisa investigar. Não forçar ninguém a confessar seus pecados, nunca forçar ninguém a fazer nada. Mas a gente precisa, com as escrituras, trazer essas questões para as pessoas e ajudá-las a querer entender por que as pessoas, por que esse amigo nosso ainda não se sente confortável para falar dos seus pecados. Eu sei que a gente veio de um passado onde muitos abusos foram cometidos nessa área de confissão de pecados. E as escrituras
nos chamam a não cometer qualquer tipo de abuso. O processo de conversão de uma alma é sempre um processo com base no voluntariado. Alguém precisa querer fazer cada coisa que Jesus está pedindo. Nós não devemos forçar ou usar de culpa, usar de medo, usar de ansiedade ou de nenhuma outra ferramenta que não sejam as ferramentas que as Escrituras nos chamam a usar. Se alguém ainda não está pronto, então Deus vai precisar trabalhar mais na vida dessa pessoa. Não somos nós que vamos forçar o fruto a nascer, mas a gente precisa usar as Escrituras da maneira que a Bíblia nos chama a usá-la, para convencer as pessoas e chamar as pessoas a fazerem o que a Bíblia chama elas a fazerem, sem pedir desculpas, porque esse é o nosso privilégio e é a autoridade que Jesus nos deu. Faz sentido? Então, depois, se a gente tiver perguntas sobre isso, a gente pode falar sobre isso. Mas um ambiente, irmãos, onde não se pratica a confissão de pecados e onde não se espera a confissão de pecados, ele está fadado ao fracasso espiritual. Nós nunca vamos ver o poder do Espírito no nosso meio se nós não formos um povo que confessa pecados e que abre o coração num nível profundo. Isso é uma expectativa que nós precisamos ter uns dos outros. O fato de alguém ter sido ferido há 20 anos ou há 25 anos não é justificativa para alguém não abrir mais seu coração. Se existe trauma, se existe desconfiança, se existe questões que foram geradas no passado, vamos endereçá-las, vamos lidar com elas, vamos ter paciência, sem dúvida. Se necessário, vamos procurar profissionais que tenham um fundo bíblico para ajudar essas pessoas a lidarem com seus medos. Vamos fazer o que for, não tem dinheiro, vamos achar dinheiro. Agora, jamais vamos aceitar que em nome do que foi cometido no passado, pessoas no nosso meio digam: não, eu não confesso mais meu pecado, ou eu não faço mais esse tipo de coisa porque eu fui ferido. Isso é inaceitável. Se Jesus hoje estivesse aqui, Jesus estaria dizendo para essas pessoas: você tem amargura no seu coração, e essa amargura vai levar você para o inferno, se você não lidar com ela. E nós precisamos falar isso uns para os outros. Há irmãos aqui no nosso meio que têm o coração cheio de amargura, não perdoaram os erros do passado, tem medo de se entregar novamente, tem medo de se relacionar. Quando alguém pede ou quando alguém corrige pecado, não fala assim, não fala. Essas pessoas não estão vivendo como cristãs e elas estão se enganando no nosso meio. Nós precisamos ter uma convicção profunda disso e ajudar esses irmãos e irmãs a saírem do seu engano, ainda que por algum tempo elas precisem sair da igreja e experimentar novamente o que é viver fora do reino de Deus, para que elas possam voltar com o coração quebrantado e com um desejo de viver de fato como discípulos de Jesus. O que mais está incluído no pacote do arrependimento? Então a gente viu semana passada todas aquelas características da tristeza de Deus. Hoje a gente está vendo sobre confissão de pecados. Confissão de pecados é absolutamente essencial para que haja arrependimentos. Outra coisa que a gente precisa esperar, que precisa vir acompanhado do arrependimento, é o fruto. Então semana passada a gente viu que arrependimento não é igual a fruto, né? O arrependimento é uma coisa que acontece no coração das pessoas, é interno, é uma mudança de mente, não é visível. O arrependimento por si mesmo não é visível. Mas a gente viu também que quando há o arrependimento, então se produz o fruto do arrependimento. E o fruto é visível. Então a gente pode ver se existe arrependimento na vida uns dos outros de acordo com o fruto que é produzido ou que não é produzido na vida dos nossos irmãos. Vamos ler algumas passagens que falam sobre isso. Em Lucas, capítulo 3, versículo 8. Lucas 3, versículo 8. Diz o seguinte: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Eu adoro essa escritura, justamente para ela ser genérica. Façam coisas. Que coisa? Faça alguma coisa. A gente veio de um passado como igreja
nos nossos primeiros 16 anos, onde a gente talvez tenha exagerado um pouco na ênfase de nós fazermos coisas, né? E a gente fazia muita coisa. E a gente exagerou porque talvez a gente não tenha dado ênfase necessária à ação do Espírito, ao fato de que a gente não estava sozinho quando a gente estava fazendo coisas. Deus estava conosco, o Espírito sempre esteve conosco, e o fato de a gente não ter dado essa ênfase machucou a alma de muitos de nós, porque não é assim que Deus esperava que a gente vivesse nossa vida cristã, com um enfoque tão grande na nossa parte da equação. E aí depois disso a gente contra-reagiu. A gente falou, não, então, o cristianismo não é fazer coisas. Puxa, mas Lucas 3:8 está na minha Bíblia. Façam coisas. Não dá para ser cristão sem fazer coisas, sem fazer alguma coisa, sem você se movimentar, sem você sair, sem você abrir a boca. Algumas das nossas igrejas em casa, algumas das nossas vidas, precisam se sacudir para a gente fazer alguma coisa. Não só vir aqui no domingo e sentar num banco, mas fazer coisa. Falar com alguém, ter um projeto de ajudar alguém pobre, de ajudar alguém a se tornar um cristão, de servir em alguma área, alguma coisa que exija esforço da nossa parte. Fazer coisas que mostrem o arrependimento. Sem você fazer coisas, você não tem um arrependimento bíblico. Arrependimento exige que a gente vá e faça. Em Mateus 21, versículo 43, Jesus terminou. Mateus 21, versículo 43. Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Nós precisamos produzir os frutos do reino. De novo, eu sei que a gente já usou escrituras como essa para falar para pessoas coisas do tipo, olha, você não está produzindo o fruto do reino, você vai ser expulso, Deus vai vomitar você e coisas assim. Isso não é um uso adequado dessas escrituras. O uso adequado dessas escrituras é a gente lembrar que Deus tem nos dado todas as coisas que nós precisamos para dar os frutos. Deus tem nos dado a palavra dele, Deus tem nos dado o Espírito dele, Deus tem nos dado a comunidade da igreja, Deus tem nos dado todo o encorajamento de que a gente precisa. Se a gente só obedecer, se a gente só for um bom discípulo, os frutos vão vir. Não é nossa responsabilidade. A gente ouviu isso da última vez, há umas semanas atrás. Nós não sabemos como a planta cresce. Não é nossa responsabilidade fazer a planta crescer. A gente só precisa obedecer. A gente só precisa ser fiel ao que Deus nos mandou fazer. O fruto vai vir. Se o fruto não vem, é porque nós não estamos obedecendo. Se a gente não faz o que Deus nos chamou a fazer, aí o fruto não vai vir. E aí o que Jesus está dizendo é, se vocês forem um povo que não dão fruto, que não dão frutos espirituais, então eu vou tirar de vocês. Até o pouco que vocês têm vai ser tirado de vocês. Porque vocês não estão obedecendo ao que eu estou pedindo de vocês. Então, em que áreas que a gente precisa dar fruto? Bem, nós precisamos nos arrepender de pecados. A gente viu isso em outro momento também, que dar fruto não é principalmente na Bíblia você ir batizar alguém. Dar fruto que permanece não é você batizar alguém que fica dentro da igreja. Não é esse o sentido principal. O sentido principal da Bíblia é sempre você crescer espiritualmente e você se parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Então, quando a gente dá fruto, a gente está se arrependendo de pecados. Isso não é algo só que a gente faz antes de ser batizado. Nossa vida precisa ser uma vida de arrependimento de pecado. Então, pecados como a impureza sexual, a gente precisa continuar se arrependendo da impureza sexual dia após dia. As brigas, a ira, a inveja, a bebedeira. A gente precisa lidar com os pecados de omissão. Para muitos de nós que somos discípulos há vários anos, os pecados de comissão nem são os maiores, as maiores tentações para nós. Raramente a gente, se você tem 10, 15, 20 anos de cristão, raramente você deve se sentir tentado a cometer sexo por aí por fora. Acontece, mas é mais raro.
Porque você já se treinou, você entende o padrão de comportamento cristão. Mas e Tiago 4, versículo 7? Tiago 4, versículo 7, diz o seguinte: portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Vamos fazer uma enquete em nossa igreja em casa, irmãos. Na verdade, faz uma enquete no seu coração. Quando foi a última vez que você estudou a Bíblia com alguém? Quando foi a última vez que você visitou uma pessoa pobre da igreja ou fora da igreja? Quando foi a última vez que você liderou algum grupo? Pensa no grupo de cristãos ao seu redor. Quantas pessoas ao seu redor estão estudando a Bíblia com alguém? Eu não estou falando sobre, eu acabei de batizar alguém, faz 2 semanas que eu estou procurando alguém, nessas 2 semanas eu não estudei. Eu não estou falando sobre isso, não. Ou então, eu estava estudando com um colega do meu trabalho, e ele desistiu, e agora eu estou buscando fazer amizade com o meu chefe, para chamar ele para estudar. E faz 1 mês que eu estou buscando fazer amizade. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando, pergunta às pessoas ao seu redor, há quantos meses você não estuda a Bíblia com alguém? Algumas pessoas ao nosso redor, talvez algumas pessoas de nós aqui, não estudamos a Bíblia com alguém há anos. Isso é pecado. Pecado com todas as letras. Se você está sem estudar a Bíblia com alguém, se você está sem fazer o bem, você está cometendo pecado maior, provavelmente, do que alguém que foi cometer impureza ou imoralidade sexual. Porque a dureza de coração de alguém que sabe que deve fazer o bem e não faz, por meses, por anos, essa dureza de coração é mais grave, ao meu ver, do que alguém que cedeu e indevidamente foi e cometeu algum tipo de impureza. A gente precisa ser sério sobre isso. A gente é um povo que foi chamados para fazer o bem. Se a gente não faz o bem, nós estamos em pecado. E a gente precisa pegar essa mensagem não só para nós. A gente precisa voltar a falar isso com voz audível para as pessoas ao nosso redor. Nós não podemos tolerar pessoas pecando ao nosso redor sem que um profeta se levante para falar a verdade para esse irmão ou irmã. Bem, há muitos outros pecados, relacionamentos familiares. Eu quero falar de um específico aqui em 2 Timóteo 3. A religiosidade. A religiosidade é um pecado interessante, porque quando a gente é pagão, quando a gente não tem uma fé, né, não vive de acordo com os princípios, a gente faz o que bate na cabeça, né? A gente não está nem aí para Deus, porque a gente tem os nossos ídolos, temos os nossos deuses. E aí a gente se torna cristão. E a gente aprende como viver, a gente aprende o comportamento esperado de nós como povo de Deus. E aí a nossa tentação passa a ser viver com o comportamento certo, mas sem o coração. A Bíblia chama esse pecado de religiosidade. Então olha aqui em 2 Timóteo 3, no finalzinho, no versículo 3, Paulo está falando sobre vários pecados. Nos últimos dias eles serão irreconciliáveis, caluniadores, precipitados, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Então, piedade nas Escrituras é outra palavra para se referir à espiritualidade. Então, há pessoas que vivem hoje, que têm a aparência de piedade, elas têm a aparência de espiritualidade, parece que elas são pessoas que estão próximas de Deus, porque elas se vestem da forma certa, elas penteiam o cabelo como pessoas devem pentear, elas usam as roupas corretas, elas chegam à igreja no horário, elas sabem o comportamento que se espera delas, quando elas estão aqui, mas essas pessoas negam o poder da religião verdadeira. Elas não têm coração envolvido. Não representa a vida de Jesus de verdade, porque tem a aparência, mas não tem o poder. Isso é pecado. E eu vejo muita religiosidade surgindo no nosso meio. O mundo evangélico tem crescido ao nosso redor, e a gente ouve muito falar e dá muitas aleluias a Deus, e muitos glórias a Deus,
mas na hora de amar, nós ficamos aquém. Então, eu não posso ir ao bar, ou eu não posso cantar essa música, ou eu não posso fazer... E de verdade, se você acha que não deve ir ao bar, e você não acha que a letra da música é apropriada, não vá ao bar mesmo. Não cante a letra da música mesmo. Mas vá além disso. Ame as pessoas que vão ao bar. Ame as pessoas que cantam a letra do funk. Se você precisar suportar um pouquinho do funk para você amar um ser humano, ame. Ame, seja radical no seu amor. Porque não adianta a gente ser um povo que quase tem um halo sobre a nossa cabeça, mas que não consegue tocar num pecador, que não consegue se relacionar com alguém que fala palavrão, porque não, meus ouvidos são santos demais para ouvir esse tipo de coisa. Mas aí você não ama, você não está próximo das pessoas, sua vida, falta poder em nossas vidas. Isso é pecado. A gente precisa se arrepender disso e achar uma maneira por meio da qual a gente evita o pecado e a gente não se envolve com o que não presta, mas a gente consegue comunicar amor e a gente consegue estender a mão para as pessoas que ainda não conhecem o Deus que nós conhecemos. Eu vejo Jesus fazendo isso, na verdade. Jesus não gostava de ouvir os palavrões que deviam sair da boca dos cobradores de impostos. Porque você acredita que uns homenzão cheios de dinheiro, ladrões, não iam falar palavrão numa mesa de jantar? Jesus estava lá jantando com esses caras, porque ele queria alcançar, e alcançou Levi, Mateus, talvez alcançou Zaqueu, alcançou outros, alcançou prostituta. Você acha que a prostituta se veste toda decentemente? Não é assim que a gente vê as prostitutas aí na rua. Mas Jesus se aproximou dessas pessoas, porque ele queria ganhar o coração delas. Entende o que eu estou falando de religiosidade? É a gente ser santos, é a gente ter um halo verdadeiro em cima de nós. Não um halo fajuto, um halo de aparência de espiritualidade, mas que nega o poder de Jesus. Bem, nós precisamos ser honestos. Eu vou pular aqui, você pode ler em Apocalipse 21, versículo 8, que fala aqui sobre os mentirosos irem para o inferno. Nós precisamos ser ensináveis, irmãos. Nenhum de nós aqui já viveu anos suficientes na fé para dizer que a gente aprendeu tudo o que nós temos que aprender. Mas vamos ser honestos aqui. Alguns de nós somos difíceis pra caramba de ensinar. Você corrige o pecado de alguns irmãos e parece que você tem que ser Jesus para você corrigir alguém. Porque se não vier falar da maneira certa, se não tiver isso, se não tiver aquilo, eu sou todo a favor. Quem corrige precisa fazer todo o esforço para corrigir da maneira correta. E se você corrige de uma maneira que não é correta, você precisa ir pedir perdão. Semana passada eu tive que fazer isso. Grupo de estudantes lá no mapa. Eu corrigi eles sobre uma coisa que precisava ser corrigida, mas eu usei algumas expressões que não foram corretas, foram desrespeitosas. Então, depois eu fui falar com o irmão, depois com o outro, ainda vou ter que ter mais conversa, porque depois que a gente erra é isso, né? A gente tem que juntar os cacos e ter humildade. Mas a gente ouve, a gente volta, a gente pede perdão, mas a gente vai e continua corrigindo. A gente fala, agora eu vou me esforçar para corrigir melhor. Mas a gente tem que ir corrigir quando a gente vê pecado um do outro. E a gente não pode ser um povo melindroso sobre a maneira como se fala conosco. Se alguém errou com você e falou algo que não deveria falar, num tom que não deveria falar, você vai para a pessoa. Primeira coisa, você pensa sobre o que foi falado. Vá até Deus, ore a Deus, fala, Deus, me ajuda a ser humilde, me ajuda a ouvir o que foi falado para mim, a ver se esse pecado existe no meu coração, me dá humildade para fazer isso. Você volta para a pessoa, você fala, olha, de fato, o que você falou sobre o meu pecado, obrigado por você ter falado, não é fácil corrigir alguém, eu te agradeço por você ter vindo me corrigir, eu peço perdão, ou eu vou lutar para mudar isso, tá bom? Então, muito obrigado. Parte número 2, eu queria falar com você sobre a maneira como você falou, eu não gostei. Eu acho que da próxima vez me ajudaria muito se você, em vez de usar essa palavra, você falasse essa outra palavra.
eu me sentiria mais respeitado, eu me sentiria mais amado se você me corrigisse dessa outra maneira. Mas muito obrigado por ter me corrigido. Deixa eu enfatizar aqui a primeira parte. Alguns de nós não estamos fazendo isso. A gente está super preocupado sobre a maneira como o outro tem que vencer seus pecados. Mas e o seu? Você está preocupado com o que foi falado para você? Talvez tenha sido falado de forma atravessada. Beleza. Mas e se for seu pecado? Você vai se preocupar mais com o pecado de quem? Da pessoa que veio te corrigir ou o seu? Entende? É loucura a gente ser um povo que fica agora caçando o pecado de quem está vindo nos ajudar. Não podemos ir nessa direção. Se alguém, quando eu corrijo o pecado de alguém e a pessoa volta falando, eu não estou gostando da maneira como você está falando, eu busco respirar fundo, falo, olha, eu quero ouvir o que você tem para falar do meu pecado, mas de verdade, até por uma questão de respeito, eu falei primeiro. Então assim, eu estou falando do seu pecado agora. Por favor, anote aí, ou então eu vou anotar. Eu quero ouvir o meu pecado também, mas agora eu estou falando do seu. Os casados não aprenderam isso? Que quando um fala, o outro cala? Eu começo a falar do pecado, a Ana começa a falar do meu pecado. É para eu calar a boca. Mas minha tentação, eu vou apontar o seu pecado. Não. Agora você cala, você vai orar, você vai pensar, você vai admitir o que você tem que admitir, e aí depois você volta, porque a iniciativa foi dela de começar a falar. E exige coragem falar de pecado. A gente precisa agir assim nos nossos discipulados. E alguns irmãos que estão bem endurecidos precisam ouvir isso. Quando eles começarem a rebater, quando a gente está corrigindo eles, a gente precisa falar, irmão, agora é hora de você ouvir. Agora é hora de você parar. O ponto aqui não é o meu pecado, o ponto é o seu. Depois, não precisa falar com esse tom, né? Você fala bem manso, porque a Bíblia fala que para acalmar uma briga, a gente... Mas vocês estão entendendo o ponto, né? Precisa existir uma convicção em nosso coração de parar com essa loucura de permitir que pessoas próximas a nós não ouçam pecados dela. Isso não está certo. Ok? Mas faz isso com muita mansidão e tudo mais. Escrituras sobre ser humilde, sobre ser ensinável. Lá em 1 Pedro 5, versículo 5. E em Lucas 11, versículo 1. Então, 1 Pedro 5, 5, Lucas 11, versículo 1. Bem, a gente poderia falar de inúmeros outros pecados, mas esse é o padrão que nós precisamos ter, tanto para quem está estudando a Bíblia, como para os cristãos. Não existe diferença. A gente é um movimento, uma igreja que foi construída sobre a base de que só existe um tipo de discípulo. E isso continua sendo verdade. Nós precisamos decidir que tipo de igreja a gente quer ser daqui a 10, 20 anos. Nós queremos ser uma igreja onde a gente tolera pessoas que frequentam os cultos, e alguns poucos de nós são discípulos de verdade, ou a gente quer ser uma igreja somente composta por discípulos. Eu falo para você a minha decisão. Eu quero fazer parte de uma igreja onde cada pessoa seja uma discípula. Não precisa ser um discípulo incrível, basta ser um discípulo. Porque um discípulo já é incrível. Um discípulo já é extraordinário. Então basta ser discípulo. Não precisa ser discípulo quente. Discípulo já é quente. Não precisa ser um cristão que... Não, se você for um bom cristão, é razoável. Na verdade, é extraordinário. Deus vai te aceitar. E se Deus vai te aceitar, uau, eu estou achando isso maravilhoso, né? A gente vai estar sentado no mesmo lugar lá no céu, junto do mesmo Deus. Então, se Deus aceita alguém, eu estou junto com Deus, estou aceitando alguém também. Mas Deus aceita somente discípulos, porque só são os discípulos que mostram para Deus que eles os ama. Ele o ama. Então, nós também precisamos só esperar discípulos uns dos outros. E a gente não precisa, irmãos, e não deveria ter um sentimentalismo em nosso coração que leva a gente a ter o seguinte argumento: mas se eu for falar tudo isso, você não conhece o cristão que está na minha igreja em casa. Se eu for falar tudo isso, for esperar tudo isso dele ou dela, ele vai embora. Bem, aí a gente precisa se perguntar:
se você lê as Escrituras, que Deus espera da pessoa, e ela foi embora, então ela deveria ir embora? Assim, melhor dizendo, o que ela está fazendo aqui na sua igreja em casa? Se ao ler as Escrituras com as expectativas de Deus para a sua vida, ela não vai aceitar, o que ela está fazendo na igreja? Mas irmãos, nós temos essas pessoas próximas de nós. Eu ousaria dizer aqui que praticamente todo mundo aqui nesse salão tem algum discípulo próximo de nós que não está vivendo essas coisas. E nós estamos tolerando isso. E Deus vai ficar bravo conosco porque a gente está tolerando isso. Porque o que eu leio em Apocalipse 3, em Ezequiel 33, em Ezequiel 18, em Ezequiel 3 e em tantas outras escrituras, é que se a gente não for advertir nosso irmão, nós vamos ser considerados culpados do pecado deles. Ai de nós. Nós não temos essa opção. Então vamos lutar, vamos fazer isso com amor. A gente não precisa levantar a voz, a gente não precisa fazer cara feia, a gente pode ler essas escrituras com misericórdia, com paciência. Eu não estou falando sobre em um tempo você riscar o chão e falar ou você está aqui ou você está lá. Não estou falando isso. Eu sei que a gente já fez isso na igreja. Mas eu estou falando sobre você ter amor suficiente para você ter a perseverança suficiente para ir tentar ganhar o coração do seu irmão até o coração dele vir para o lado certo. Eu estou falando sobre você e eu termos a disposição de sermos chatos na vida uns dos outros. Ser chato é chato, né? Ninguém quer ser chato. Ninguém quer ficar com aquele estigma de, ó, lá vem o Jorge, aquele lá que sempre vai ficar falando. É desagradável isso. Mas eu prefiro ser desagradável e agradar a Deus e em última instância ganhar o coração dos meus irmãos, do que ser o gente boa, do que ser o cara cheio de misericórdia, que nunca confronta o pecado dos outros, e eu estou cheio de pessoas ao meu redor que estão se desviando de Deus, e eu estou sendo o cara legal. Pô, legal pra caramba que você está sendo. Eu quero distância de você, se você é uma pessoa que está junto de outras pessoas e não fala do pecado delas porque você é legal. Eu estou vendo um coração de alguém que está super focalizado em si mesmo e não focalizado nos outros. Você está amando a você mesmo, o seu conforto, a sua zona de conforto, mas você não está amando a alma de outras pessoas. Então vamos mudar isso, irmãos. Já está na hora da gente mudar. Já foram feitas todas as pregações possíveis, todos os tempos de discipulado possíveis. A gente precisa chamar cada pessoa ao nosso redor para se arrepender. E a gente precisa chamar os não cristãos a se arrependerem do mesmo jeito. E principalmente a gente precisa chamar nós mesmos a nos arrepender. Amém? Tomara que você tenha alguém na sua vida que seja o seu parceiro de discipulado e que esteja comprometido em chamar você a ser mais parecido com Jesus Cristo. Independente de ter ou não ter, se você não tem, se arrependa e procure alguém na igreja para ser seu parceiro e busque viver esse padrão de vida para você mesmo, tá bom? Então é isso que eu queria falar. Desculpa a pregação estendida de hoje, não fui eu que inventei, queria poder inspirar mais aqui também.